Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um tema cujo título é Aprendendo a usar a armadura de Deus. Nós podemos dizer a vocês que um soldado ele não vai à guerra de qualquer maneira. Ele se prepara para isso. E no mundo espiritual, irmãos, não é diferente. Nessa guerra espiritual, precisamos saber usar a armadura de Deus, saber como vestir essa armadura. Nesse combate, precisamos de armas espirituais, como é dito no livro de 2 Coríntios, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Está lá no livro 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Mas a armadura de Deus é destacada no livro de Efésios. Ali ele nos mostra como fazer para lutar nessa batalha, vestindo a armadura de Deus, nos tornando cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a você, para ficarem firmes contra as armadilhas do encardido, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos e as autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Palavra escrita no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12. A armadura de Deus ela é composta pelo cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos, que é o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada da justiça. A armadura de Deus protege o nosso corpo, dos pés à cabeça, mantendo-nos fortalecidos e firmes diante das investidas do inimigo, nos ajudando e protegendo nos dias maus, para que possamos seguir os caminhos de Deus, os caminhos que Ele tem preparado para cada um de nós. Sabe, irmãos, o inimigo não quer tirar você das mãos de Deus. Não é essa a pretensão dele. Na verdade, ele quer que você saia do lugar que Deus te chamou para estar. Ele sabe que ele não pode tirar as mãos de Deus, mas ele consegue fazer você sair das mãos de Deus. Então, o lugar que Deus nos deu para ficar é o descanso da fé. Nós podemos viver descansado de fé em fé. Isso ele nos tenta. Ele tenta de todas as formas colocar em nossa mente pensamentos que não estão de acordo com as palavras de Deus. São pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. A nossa mente, irmãos, é a porta de entrada da nossa vida. Sim, pois nossa mente é realmente essa entrada.
ela é o resultado daquilo que pensamos e pomos em prática. Lembre-se, nós somos o resultado daquilo que pensamos e pomos em prática. E ele vai tentar colocar na tua mente palavras que fogem à verdade, tentando seduzir, tentando colocar em dúvida. Como ele fez com ela. A segunda estratégia que o encardido usa são situações desanimadoras que mexam com nossos sentimentos. Nossos sentimentos são importantes, irmão. São mais importantes do que a nossa própria vida. Eles são importantes na nossa jornada de fé. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nós não podemos fazer com que nossos sentimentos sejam mais importantes que nossa crença na palavra de Deus. Ele vai tentar distorcer isso. Mas nós não podemos permitir jamais. As emoções, irmãos, são frutos daquilo que nossos olhos enxergam e podem influenciar o que acontece à nossa volta. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós tocamos. Certo? Agora, nós falamos que nós estamos aprendendo a usar a palavra de Deus. Então, como usar a armadura de Deus? Como é que vamos usar a armadura de Deus? Primeira coisa, lute a batalha sempre com a arma correta. Existe uma arma correta? Sim, existe. A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Não sou eu que digo. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Nós temos que batalhar nossas batalhas com fé. Lembre-se que a armadura de Deus só existe uma arma de ataque. Todas as demais são armas de defesa. E essa arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a base da fé. Para saber usar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra. Então você tem que ler a Bíblia, entender aquilo que está na Bíblia. Você precisa conhecê-la. Para isso, é fundamental que investamos parte do nosso tempo com a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Descubra aquilo que está te afligindo, o que é. Qual é a raiz desse mal? E diante disso, confesse diante de Deus os seus problemas. Dessa forma, você verá a vitória. Porque a fé jamais nos conduz à derrota. A fé só nos conduz à vitória. Você tem que se lembrar sempre de quem você é em Cristo. E a palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 27. Somos mais do que vencedores. Mas a verdade, o encardido quer desestabilizar
preparar você para tirá-lo da proteção de Deus. Mas jamais você pode esquecer aquilo que foi conquistado por Cristo Jesus, lá no Calvário. E se você lembrar sempre, você vai ter certeza e você vai ter a fé de que o inimigo não pode tocá-lo. Porque você está em Cristo e Cristo está em você. E você é mais do que vencedor. Então, irmão, vestir a armadura de Deus é o caminho para viver uma vida vitoriosa. Viva essa vida vitoriosa. Portanto, não permita que o inferno tire você da posição que você tem, uma posição de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Viva a liberdade que Cristo lhe deu. Você foi liberto para ser livre.